dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu estou de volta na colmeia que estava fazendo a divisão com 4 quadros. Aqui eu fiz também um tratamento antes quanto o ácaro. Coloquei bastante limão aqui, esperei passar uma semana. Não é necessariamente obrigatório você fazer uma divisão e aplicar essa técnica, estratégia para eliminar o ácaro, mas sempre que eu faço, particularmente, eu vejo o resultado. E é por isso que eu recomendo. No entanto, quando os enxames estão fortes, abelha africanizada, dificilmente você vai ter problema com ácaro. Mas, volto a dizer, sempre que eu faço, o resultado aparece. Hoje, eu estou fazendo essa revisão com 7 dias, que eu gosto de fazer com 5, com 6 e com 7. E por que que essa revisão, ela muitas vezes é necessária, seja com 5, com 6, com 7 dias ou mais, não mais que 11, 10, e eu explico já por quê. Eu particularmente gosto de fazer com 5, no máximo 7, só que às vezes chove muito, o apicultor está ocupado com alguma outra coisa, acaba não tendo tempo, e aí é interessante ele saber que até 11 dias dá para fazer essa revisão. Que é a revisão que você olha se tem realeira, seleciona as melhores. E aí assim, quando você abre com 5 dias, você tem a opção de eliminar as fechadas e deixar as abertas. Pelo menos 2. Também é nessa revisão que, se você quiser fazer desdobramento ou divisão sucessiva, você deixa, no caso, mais de um quadro, né, com realeiras, pelo menos 2 em cada quadro, ou dá um jeito de, se fizer, levar 2, ficar 2, e aí você pode fazer essas divisões sucessivas ou o desdobramento. Com 6 dias a mesma coisa, você vai deixar 2, com 7 a mesma coisa, você vai deixar 2. Se você quer aproveitar, que eu também recomendo, você tem que tentar fazer esse aproveitamento, no caso corte, para introduzir em outra colmeia ou divisão a partir do 8º, 9º dia, que elas estão mais rígidas, melhores de trabalhar. Vou botar aqui bastante fumaça. O enxame que está em divisão geralmente é um pouco agressivo, ter esse cuidado. Tá também aqui as luvas para não levar ferroada à toa. E aqui também faltou eu explicar uma coisa muito interessante, muito importante, que são as fases, e que você precisa conhecer. Porque a partir das fases de desenvolvimento que você sabe se deu tempo ou não essa rainha ficar pronta. E aí, no caso, é interessante você ter noção dessas fases. Porque assim, quando você inicia o processo de divisão, você vai ter ali 3 dias de ovo, você não tem tanto controle sobre essa fase, explico já por quê. Você vai ter os 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, e aí ela nasce. Vai ser com 16, 15 dias. Um pouco mais, um pouco menos, vai depender da genética, do tempo, mas geralmente fica nisso. Só que depois que ela nasce, leva um tempo para ela se preparar para fazer o voo nupcial. Ela vai conhecer a colmeia, vai muitas vezes até fazer aquele reconhecimento, brigar com outro se nascer ao mesmo tempo, destruir realeiras, aprender a voar, amadurecer o seu sistema reprodutivo. Isso vai de 9 a 12 dias. E aí, uma vez o sistema reprodutivo estando desenvolvido, ela faz o voo nupcial, que acontece fora da colmeia, onde ela vai copular, ser fecundada por mais de um zagão. Por sinal, morre. É por isso que é sempre recomendado você fazer essa divisão no período de chuva, de safra, que está tendo florada. Porque caso não tenha tanto zangão assim, que ela fecunda com mais de um, pode ser que não fique tão bem fecundado. Por isso que é recomendado no inverno. E se você não estiver vendo o zangão na colmeia, não tem problema, porque eles estão na natureza. Quanto mais diversidade genética, melhor. E aí, uma vez
ela, olha só que populoso. Quando você investe caixas, tem essa vantagem. E aí, uma vez ela sendo fecundada, ela já pode voltar fazendo postura, principalmente porque e quando, né, ela faz mais de um voo para ser fecundada. Só que até essa postura ficar uniforme, estabilizada, demora um tempo. Tinha colocado essas lâminas aqui em outro momento, que tinha sobrado para elas tomarem de conta. Agora eu quero ver aqui se estão puxando bem. Olha só. E aí demora, né? De 5 a 6 dias até ela iniciar uma postura uniforme. Quadro fora do padrão é complicado. Mas aqui já é o primeiro que eu tenho que estar atento. Aqui não tem realeira ainda. E as crias, né? Ó, fechada que eu tinha dado. O homem já tá calmo. Olha só, gente, tem uma bem aqui no canto e tem outra nesse canto aqui. Então, tá tudo certo, já tem duas aqui. Vou só ver se tem mais alguma por aqui, porque se tiver, olha, tem uma bem aqui. Eu não quero ela destruir. Outra aqui. Destruir. Bastante realeira. Essas duas aqui eu poderia ter deixado para fazer um desdobramento, mas acabei não deixando. Olha só que quadro lindo, postura linda aqui. Mais uma aqui. Isso aqui é a postura da rainha mãe, né? No caso ainda. Eu tinha dado o ovo. Aí, ó, as lavas, né? Destruída. E pronto, né? Agora é deixar se desenvolver. Vou só ajeitar aqui essa cera, porque ela tá puxando torto. E aí aqui ficou top, né? Mas aqui já posso fechar a colmeia. Deixar essa cera toda de um lado mesmo. Para elas tomarem de conta, porque o enxame agora vai precisar de muita cera para dar uma arrancada. Aqui talvez eu até pegue essa cera aqui, que eu coloquei aqui só para elas tomarem de conta, e dou para outro enxame, tá? Eu sei que ele tem cera sobrando, eu não gosto de deixar essa cera fora para não ter perigo de dar traça e estragar. Prefiro colocar para um enxame que está populoso, mesmo que eles não vá puxar logo, do que deixar. Então, se eu precisar aqui, eu pego cera aqui. Um quadro aqui fora do padrão, mas tá tudo bem. Aqui eu vou fazer umas revisões nesse apiário. Ele é quase certo que eu vou pegar a parte dessa cera. E assim, né? Por que essa revisão ia eliminar realeiras, deixar só duas? É um processo válido, é um processo interessante. Porque na natureza, quando elas vão enxamear, é algo semelhante que acontece. Só que aqui eu estou controlando para só acontecer uma vez. Só acontecer uma vez o quê? As enxameações sucessivas, né? Primária, secundária.
E é por isso que eu gosto de fazer desdobramento em divisão e também aproveito as divisões para fazer divisão sucessiva. Porque na natureza o que é que acontece? Quando ela resolve enxamear, ela solta vários enxames. No caso, puxa mais de uma realeira, a primeira que nasce, parte do enxame, pelo menos 30%, vai com o enxame mãe, vai com a rainha velha. Quando nasce outra princesa, pode ser que ela mate todas as realeiras que ainda não nasceram, ou pode ser que nasce mais de uma ao mesmo tempo e elas vão brigar, para ver quem é que fica. Mas o mais provável é que vai nascer uma, a outra vai com parte do enxame, ou a que nasceu. E isso pode acontecer mais de uma vez. No caso da primeira vez, é o enxame primário, que vai com a rainha velha. No caso do secundário, no caso que vai pela segunda vez, é chamado de enxame secundário, e vai com princesa. E esse processo pode acontecer várias vezes. Pode sair o enxame primário, secundário, terciário, quaternário e assim sucessivamente. E a tendência é que o seu enxame fique fraco. É por isso que quando você faz uma divisão, tenta deixar só duas. Ou você imita esse processo. Se tiver, por exemplo, mais de uma realeira, eu vou até mostrar uns vídeos de divisões sucessivas ou desdobramento. Se nesse quadro aqui, por exemplo, tivesse duas realeiras, eu poderia ter deixado. Nesse aqui tivesse duas, eu poderia ter deixado. E aqui também. Poderia fazer até 3 divisões sucessivas ou até mais, vai depender da quantidade de abelhas que tem no enxame. São manejos um pouco mais avançados, depois eu mostro. Você só pode fazer isso se tiver florada ou alimentar bastante. Nem toda divisão dá para fazer, mas quando dá você tem a opção de fazer divisões sucessivas ou aproveitamento. Divisões sucessivas de desdobramento eu aconselho você fazer quando o enxame tem pelo menos duas em mais de um quadro. São divisões ao meio, 4 quadros, 3 quadros. Já no caso aproveitamento é quando tem só um quadro com muitas. Aí é melhor aproveitar do que fazer divisão sucessiva ou desdobramento. Então, aqui eu posso dar por concluído, lembrando que nossa área de membros já está quase pronta. Se você tem alguma dúvida, sugestão, você pode deixar nos comentários. Também não esquece de fazer a inscrição no canal, curtir o vídeo. Dúvidas e sugestões nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.